Você já sentiu como se estivesse cansado, mesmo sem ter feito esforço algum? Como se o corpo estivesse pesado, lento e a mente confusa? Pois é. Às vezes o cansaço que sentimos não vem do que fizemos com o corpo, mas do que estamos carregando dentro da alma. E o seu corpo sente, ele dá sinais, ele avisa, ele pede socorro. Neste vídeo, você vai descobrir 5 sinais silenciosos, mas poderosos, de que o seu corpo está implorando por um descanso emocional. E o mais importante, você vai entender o que fazer para aliviar esse peso, mesmo nos dias mais difíceis. Se você anda mais esquecido, mais irritado, com vontade de sumir ou se isolar, esse conteúdo pode abrir uma nova janela na sua forma de cuidar de si mesmo. E atenção, o 5º sinal é o mais ignorado e também o mais perigoso. Ignorar isso pode afetar seu sono, sua saúde e até seus relacionamentos. Tem dias em que o corpo dói, mas os exames não mostram nada. Tem momentos em que a cabeça parece cheia, mesmo sem grandes problemas. E tem horas em que tudo o que você mais queria era silêncio, descanso, um pouco de paz dentro de você. Muita gente, depois dos 60, começa a sentir um cansaço diferente. Um cansaço que não passa com café, que não melhora com uma boa noite de sono. É como se o corpo estivesse inteiro, mas a alma estivesse exausta. E sabe por quê? Porque talvez ela esteja mesmo. O que pouca gente percebe é que o corpo e as emoções estão conectados o tempo todo. O que você sente, o que você segura, o que você guarda, mais cedo ou mais tarde aparece. Na pele, no estômago, no coração, no jeito de falar. E o corpo, com toda a sua sabedoria, começa a dar sinais de que algo aí dentro precisa de um tempo. Neste vídeo, vamos conversar sobre isso. Você vai conhecer 5 sinais claros, e muitas vezes ignorados, de que o seu corpo está pedindo descanso emocional. E mais do que entender os sinais, você vai descobrir formas reais, práticas, de aliviar esse peso que às vezes você nem sabia que estava carregando. Vamos falar de cansaço, de dores misteriosas, de esquecimento, de falta de paciência, mas também de autocuidado, de leveza e de pequenas atitudes que podem fazer toda a diferença. E atenção! O 5º sinal é um dos mais comuns entre pessoas que cuidam de todo mundo, menos de si mesmas. Se você sente que está vivendo no automático, ou que sua energia está indo embora aos poucos, fique até o final. Pode ser que este vídeo traga exatamente o que você estava precisando ouvir. Dica 1. Cansaço constante, mesmo sem esforço físico. Você acorda já cansado. Faz pouca coisa e se sente esgotado. O dia mal começou e tudo parece um peso. Esse é um dos sinais mais silenciosos e mais ignorados de que o seu corpo está pedindo descanso emocional. E o mais curioso é que muitas vezes quem sente esse cansaço nem percebe que ele tem origem emocional. A pessoa acha que é a idade, a alimentação, o sedentarismo. E claro, tudo isso influencia. Mas quando a exaustão vem sem motivo aparente, é preciso olhar mais fundo. O corpo fala. Ele sente aquilo que a mente não consegue mais carregar sozinha. Quando você guarda mágoas, engole palavras, evita conflitos, finge que está tudo bem, aguenta firme dia após dia, uma hora o corpo começa a reagir. E ele reage com peso, peso nos ombros, peso nas pernas, peso no coração. O cansaço emocional não é como o cansaço físico. Ele não aparece só depois de um esforço. Ele já está presente ao acordar. Você levanta, mas sente como se não tivesse dormido. Anda devagar, pensa devagar. Tudo exige energia, até sorrir. E sabe qual é o risco? Com o tempo, esse tipo de cansaço vai sendo normalizado. A pessoa se acostuma a viver pela metade, a levantar sem vontade, a cumprir tarefas sem prazer, a existir, mas sem realmente viver. Mas isso pode e deve mudar. A primeira coisa é reconhecer. Não é normal estar sempre cansado. O seu corpo precisa de pausas. E não falo apenas de descanso físico, mas de pausas emocionais. Momentos para você, para respirar,
para não fazer nada, para sentir, para chorar se for preciso, para escrever, para se ouvir. Uma boa maneira de começar é dedicar alguns minutos do dia para o silêncio, um silêncio com intenção, sem celular, sem televisão, sem cobrança, apenas você, com você. E nesse momento pergunte: o que eu estou sentindo? O que está me pesando? O que eu estou tentando suportar sozinho há tempo demais? Às vezes, só esse ato de se escutar já alivia metade do fardo. E se puder, fale com alguém. Falar é uma forma de limpar o coração. Não guarde tudo, porque o que você guarda, o corpo carrega e ele cansa. Se você está vivendo com esse cansaço constante, talvez o que o seu corpo esteja pedindo não seja mais força, talvez ele esteja pedindo mais gentileza. Dica 2. Dores no corpo que vão e voltam sem explicação clara. Você sente uma dor e depois ela some. Aparece na nuca, depois no estômago. Um incômodo na lombar, uma pontada no peito. Você faz exames, não dá nada. Toma remédio, melhora, mas depois volta. E você começa a pensar: será que é da idade? Será que estou ficando doente? Mas talvez seja outra coisa. O corpo tem memória. Ele guarda tudo. Guarda o que você viveu. Guarda o que você sentiu. E quando não encontra uma forma de colocar para fora, ele transforma emoções em sintomas. Dores recorrentes, sem causa física aparente, muitas vezes são o grito do corpo por um alívio emocional. Tensões acumuladas, medos não expressos, raivas engolidas, tristezas não vividas. A dor aparece como um pedido de atenção, mas o que muita gente faz é apenas silenciar esse pedido. Toma um analgésico, passa um creme, muda de posição, mas não olha para dentro. E aqui está o ponto mais importante. Nem toda dor emocional se manifesta como choro ou angústia. Às vezes, ela aparece como dor muscular, como uma gastrite, como enxaqueca, como uma dor que ninguém consegue explicar, mas o seu corpo sabe. O segredo está em observar. A dor aparece sempre no mesmo momento do dia? Vem depois de uma conversa específica, de uma lembrança, de uma preocupação? Você consegue perceber um padrão? Muitas pessoas descobrem que essas dores vêm sempre depois de situações que geram desgaste emocional. Uma discussão, uma visita indesejada, um telefonema que não chega, um medo que cresce em silêncio. E aí o corpo, sem saber como resolver aquilo, se contrai, se fecha, dói. O primeiro passo é parar de ignorar esse tipo de dor. O segundo é acolher. Coloque a mão onde dói, respire fundo. Fale com o seu corpo. Parece estranho, mas funciona. Diga em voz baixa: eu te escuto. Eu sei que você está cansado. Às vezes, só essa escuta já alivia a tensão. Outra prática poderosa é o toque gentil. Massagear o local com calma. Tomar um banho morno. Deitar com uma almofada aquecida. Isso mostra para o corpo que ele está sendo cuidado, que ele não está sozinho. E, se possível, busque formas de expressar o que sente. Escrever num caderno, falar com alguém de confiança, rezar, chorar, caminhar enquanto pensa. Tudo isso é parte do processo de cura, porque quando a dor não encontra uma saída emocional, ela encontra um canto no seu corpo para morar. E você não precisa carregar isso sozinho. Dica 3. Falta de paciência com coisas simples. Às vezes não é a dor, nem o cansaço. É aquele incômodo que surge por dentro. Algo que parece irritar sem motivo. O barulho da televisão. Uma pergunta repetida, um comentário qualquer. Tudo parece demais. Tudo tira você do sério. E aí vem a culpa. Eu não era assim, mas no fundo você sabe. Alguma coisa mudou quando o corpo começa a perder a paciência com o simples, quando aquilo que antes você fazia com leveza agora pesa, quando até as tarefas rotineiras parecem difíceis de suportar. Esse pode ser um dos sinais mais claros de que você está emocionalmente exausto. A falta de paciência é como um alarme. Ela avisa que a sua energia mental está sendo consumida em excesso, que você está vivendo no limite, mesmo que não perceba, que as suas emoções estão acumuladas e transbordando em forma de irritação. E esse é um sinal perigoso, porque vai afastando o que você mais precisa: o convívio, o cuidado, o afeto.
Você começa a se isolar, a evitar conversas, a responder com impaciência. E com o tempo, isso machuca você. E machuca quem está perto também. Mas é importante entender, essa impaciência não é falta de amor. Não é egoísmo, é só cansaço. Cansaço emocional. A mente não foi feita para segurar tudo sozinha. Ela precisa de pausas, de respiros, de espaço. E quando não encontra isso, ela se defende, atacando. Então, o que fazer? A primeira coisa é reconhecer esse comportamento, sem julgamento, respirar fundo. E perguntar, o que está me irritando de verdade? Será que é a situação? Ou será que é algo dentro de mim que precisa de atenção? Outra prática importante, respeite o seu tempo. Não tente resolver tudo no mesmo dia. Não queira dar conta de tudo. Organize o seu dia com mais gentileza. Crie pequenos momentos só seus. 5 minutos com a janela aberta. Uma música calma. Um chá quente. Um silêncio entre uma tarefa e outra. Isso parece pouco, mas é tudo o que a sua mente precisa para se reorganizar. E lembre-se, perder a paciência com o mundo lá fora muitas vezes é só um reflexo da falta de cuidado com o mundo aqui dentro. Seu corpo está pedindo descanso, sua alma está pedindo leveza. E tudo começa com a permissão de ser mais gentil com você mesmo. Antes de continuar, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, aproveita para se inscrever no canal. Isso garante que você receba os próximos vídeos assim que forem publicados e nos ajuda a continuar criando conteúdos como este, com cuidado, profundidade e pensando em cada detalhe que realmente importa para quem está vivendo essa fase da vida com coragem e consciência. Dica 4. Sensação de vazio, mesmo com tudo no lugar. Você olha ao redor e aparentemente está tudo certo. A casa está em ordem. A rotina organizada, não falta comida, não falta cama limpa, mas falta alguma coisa. Uma sensação estranha que nem sempre tem nome, um buraco no peito, um silêncio dentro da alma. Esse é um sinal muito comum de esgotamento emocional e talvez um dos mais difíceis de identificar, porque não dói como uma dor física nem aparece em exames, mas está ali. No jeito como você acorda, no modo como passa o dia, na falta de vontade, no desinteresse por coisas que antes te davam alegria, é como se a vida perdesse a cor, devagarinho. A sensação de vazio aparece quando você se desconecta de si mesmo, quando passa muito tempo vivendo para os outros, cuidando, resolvendo, fazendo e se esquece de si. Ela aparece quando você guarda sentimentos por tempo demais, quando não se permite sentir, quando ignora o que o seu coração está pedindo. E quanto mais você tenta preencher esse vazio com distrações, mais ele cresce. Televisão ligada o dia inteiro, comida em excesso, redes sociais. Nada disso preenche de verdade. Porque o que falta não é algo de fora, é algo de dentro. E o corpo percebe, ele sente a ausência de propósito. Ele sente quando você está existindo, mas não vivendo. Ele sente quando o coração está pedindo pausa, escuta, reconexão. O que fazer? O primeiro passo é aceitar esse vazio como um sinal. Não lute contra ele. Ouça o que ele quer dizer. Talvez seja a hora de olhar para dentro. De voltar a fazer o que você gosta. De lembrar o que te faz sentir vivo. Você não precisa de grandes mudanças. Precisa de pequenos reencontros com você mesmo. Ler algo que te inspire. Caminhar sem destino. Rever fotos antigas. Escrever uma carta para si mesmo. Fazer algo que não seja útil, mas que seja seu. E, acima de tudo, permitir-se sentir a tristeza, a saudade, o medo, a dúvida. Tudo isso faz parte da vida. Mas quando a gente ignora esses sentimentos por tempo demais, eles se transformam em um vazio difícil de carregar. O seu corpo está te avisando. Ele não quer que você produza mais. Ele quer que você se reconecte com o que importa, com quem você é, com o que você sente, com a sua própria alma. E às vezes, o que você chama de vazio é só um convite para voltar para dentro. Dica 5. Falta de vontade de socializar. Mesmo com pessoas queridas, você recebe um convite e inventa uma desculpa, o telefone toca e você não atende.
alguém querido aparece e você até sorri, mas por dentro só queria ficar sozinho. Esse comportamento não é preguiça, não é falta de carinho, é um sinal. Um sinal claro de que o seu corpo e a sua mente estão pedindo descanso emocional. Quando até a presença das pessoas que você ama começa a cansar, quando o simples fato de conversar, de ouvir, de se relacionar exige mais energia do que você tem, isso não é normal. Isso é esgotamento. E o mais perigoso é que esse isolamento vai se tornando rotina. No começo parece um alívio, depois vira um hábito. E sem perceber, você se distancia, se afasta das conversas, das trocas, do afeto. E isso machuca você e machuca quem está por perto tentando entender. Mas veja, não é sua culpa, é só o seu corpo tentando te proteger, tentando economizar energia, tentando encontrar paz. Mas essa tentativa de proteção, quando se prolonga demais, se transforma em solidão. E aí, o que era para ser descanso, vira um peso ainda maior. É preciso atenção. A vontade de se isolar, quando acontece com frequência, é um dos últimos sinais do corpo antes do colapso emocional. É quando ele diz, eu não consigo mais, eu preciso parar, eu preciso de cuidado. Então, o que fazer? Primeiro, reconheça o que está sentindo. Dê nome ao que te esgota. Depois, volte aos poucos, sem forçar. Talvez você não queira um almoço com muita gente, mas pode começar com uma conversa curta. Talvez não queira sair de casa, mas pode ligar para alguém ou mandar uma mensagem sincera. O importante é não cortar os laços que te mantêm vivo. Você não precisa ser sociável o tempo todo, mas precisa manter alguma conexão. Porque é através dela que você se lembra de quem é. É nela que você se fortalece. O corpo humano se cura melhor quando se sente amado. Então, se hoje você sente essa vontade de se afastar de tudo, acolha isso. Mas não deixe que esse afastamento vire um esconderijo permanente. Volte devagar. Volte no seu tempo, mas volte. Agora que você ouviu tudo isso, talvez tenha percebido que o seu corpo vem tentando falar com você há algum tempo. Mas na correria do dia a dia, no esforço de parecer forte, na tentativa de dar conta de tudo, a gente aprende a ignorar os sinais. Só que o corpo não esquece, ele guarda, ele insiste, ele fala. E quando a mente não aguenta mais, é ele quem começa a gritar. Cansaço sem motivo, dores que vão e voltam, falta de paciência, vazio, isolamento. Nada disso acontece por acaso. São formas silenciosas do seu corpo pedir um tempo, um cuidado, um abraço que começa por dentro. E o mais bonito disso tudo é que ainda dá tempo. Você pode se ouvir, pode se acolher, pode começar com pequenos gestos, um momento de silêncio verdadeiro, uma conversa sincera, um não dito com coragem, um sim dito com amor. E principalmente, pode escolher não carregar tudo sozinho. Talvez você tenha se identificado com 1, 2 ou todos os sinais. E tudo bem, porque agora você sabe. E quando a gente sabe, a gente pode mudar. Escolha uma atitude para começar hoje. Só uma. Dê esse primeiro passo com gentileza. Você não precisa se curar de uma vez, mas pode começar a cuidar de si um pouco mais a cada dia. Agora me conta, qual desses sinais você mais reconhece em si? Qual atitude você vai tomar a partir de hoje? Compartilha comigo, porque a sua experiência pode tocar o coração de alguém que está passando exatamente pelo que você está sentindo agora. E se esse conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com alguém especial. Alguém que talvez também esteja precisando de um descanso, mas ainda não percebeu. Obrigado por estar aqui e que você se trate, a partir de hoje, com o mesmo carinho que sempre ofereceu aos outros.